David Ancelotti é apresentado oficialmente pelo Botafogo ao lado de John Textor. O Seleção Sport TV transmitiu parte da entrevista agora aqui ao vivo. Vamos repercutir isso aí. E também tem Fernandinha Maia dando um esculacho no Pedrosa depois de tanto tirar onda com a gente semana passada. Agora vem a vingança dela e muito mais para vocês, Globo Esporte, etc. Então bora pro vídeo? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Sábado teve clássico em Brasília e deu Botafogo 2-0 para cima do Vasco. E hoje tem apresentação de técnico novo. O Richard Souza tá lá no estádio Newton Santos para acompanhar tudo de pertinho. Oi, Richard, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, estamos aqui no Newton Santos porque às 14h vai rolar a apresentação oficial do David Ancelotti com a entrevista coletiva do novo técnico do Botafogo, que estreou de um jeitinho diferente, né? No jogo contra o Vasco, ele ficou na área técnica como auxiliar. O Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Botafogo, foi quem assinou a súmula como treinador nessa vitória por 2-0, que começou com boa jogada do Montoro. O rebote do Léo Jardim foi aproveitado pelo Arthur Cabral. O segundo gol nasce com Nathan Fernandes numa puxada de contra-ataque, passa por Montoro, também pelo Marlon Freitas, que escora, e o próprio Nathan Fernandes marca para o Botafogo. Quarta-feira tem jogo aqui no Newton Santos contra o Vitória, às 9h30 da noite. David Ancelotti vai ter o primeiro contato com a torcida em casa. E ficamos de olho nele e em Fernando Diniz no clássico do Mané Garrincha. Olha só. Coutinho, Nuno, Tietê, vamos, Hugo. Ninguém escapa dos gritos de Fernando Diniz, nem dos empurrões. Carinho mesmo, só nesse papo com o Ryan. O Diniz estava daquele jeito no Mané Garrincha. E o domínio errado do Paulo Henrique não ajudou muito, né? Demora a soltar a bola para você ver. Enquanto o Diniz orientava, o Caçapa assistia mais tranquilo. Até que surgiram gritos com um novo sotaque. O italiano David Ancelotti em seus primeiros movimentos no Botafogo. Ainda não estava inscrito como técnico, mas já deu seus assobios. Mostrou entrosamento com o auxiliar Cláudio Caçapa, nos gestos e na comemoração. Botafogo 2-0 no Vasco. O sábado deixou boas lembranças para uns e aquela dor de cabeça para outros. Quem tá lá no telão, gente? Quem? David Ancelotti dando sua entrevista, né, sendo apresentado oficialmente pelo Botafogo, falando em português. Vamos ouvi-lo. Muito complicado, nenhum ser humano consegue dividir a atenção em duas instituições tão grandes. Boa sorte. Primeiro, muito obrigado. É um prazer conhecer a imprensa também. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Você não vai ter participação de momento? Não. Aqui à sua direita, David, Richard Souza, TV Globo, boa sorte. Estamos ao vivo no Seleção Sport TV. Depois do ano incrível que o Botafogo teve em 2024, o John sempre cita o Botafogo Way. A forma que ele quer que o time jogue para frente, um time que se impõe, que controle os adversários. Nós ainda não temos uma base para saber o seu estilo. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Qual é o David Ancelotti Way? Eles se abraçam, esses estilos? Seguramente, falando de valores do clube, a ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema,
pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem, que somos um time campeão e temos que jogar com personalidade, com coragem e com todos os valores que esse clube tão grande representa. Boa tarde, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. Para retribuir, benvenuto a Pio Tradicionale Bianconero. Sim. Mas pesa para você, de alguma forma, ter outros nomes especulados de técnicos italianos já com mais experiência, como Mantini, como Pioli, e também ser filho do próprio Ancelotti. Como que isso pesa e como que isso te serve de combustível para trabalhar aqui no Botafogo? Primeiro, vou falar de meu pai. Estou muito feliz de ser o filho de Carlo, estou muito orgulhoso de ser seu filho. Mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro e isso vou fazer. Mas eu estou aqui hoje pelo meu trabalho acredito que tenho que demonstrar e tenho com resultados, claramente, e com trabalho. Mas a minha trajetória começou já no último jogo. Isso, que eu vou passo a passo, com calma, mas com muita ambição. Sim. Não pesa para nada. É normal que especulações, mas não. Só estou concentrado no meu trabalho, preparar o melhor próximo jogo e ganhar o próximo jogo. Nada. David, tá todo mundo muito impressionado com o seu português, né? Eu queria que você falasse como que você aprendeu, quem te ensinou, se você tem conversado já muito com jogadores, com quem você mais conversou, se teve alguma palavra diferente que te chamou a atenção, e também como foi quando você contou pro seu pai dessa proposta, se ele te apoiou 100%, se ele gosta de dar conselho, como é que é a relação de vocês? Por último, falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. Então, está muito feliz. Português. Falo português porque tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com jogadores, muito falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Sim. Quando eu fui na seleção em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. I had no idea his Portuguese was this good. And he said, "Oh, I speak Portuguese." It looks good because it sounds good. Yeah, I had no idea it was this good. Yeah. So it's a great bonus. I'm very, very happy. I thought he had a little. Anyway, wonderful. David, boa tarde. Bem-vindo ao Botafogo, John. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Você inicia a sua trajetória como treinador, como o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro. Você está prestes a completar 36 anos. Esse posto era do Felipe Luiz, que tem 39, e agora você assume como o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Como que você se vê na Liga Nacional, na Liga Brasileira, e se você pode tirar vantagem dessa juventude que você tem? Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, é muito prazer. É verdade que sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Então, agora é verdade que cheguei a semana passada e os profissionais do clube procuram de me ajudar muito. Gosto muito da ajuda da comissão presente, Cláudio, os analistas de desempenho, para ter informações sobre as equipes
daqui e tenho informações muito boas. Minha comissão técnica também. Então, ser jovem tem sua coisa positiva e também coisas que não ter experiência. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. David, aqui, Jéssica Maldonado, GE. Globo, bem-vindo. Quando você conversou, imagino que com o John Textor, o que você já sabia sobre o Botafogo, da matéria-prima que você teria em mãos? Se te animou algum jogador que você trabalharia? E uma outra pergunta é sobre essa relação com o seu pai. O que você pretende trazer desse trabalho com o seu pai para o trabalho no Botafogo? E o que você pretende fazer de diferente daquilo que você já viu ao longo desses anos? Obrigada. Sim, meu pai aprendeu que as pessoas são muito importantes. Então, para mim, primeiro são as pessoas do clube, os jogadores. Para mim, no mundo de futebol, é muito importante as relações personais. É a coisa mais importante que meu pai me ensinou. A primeira pergunta, como era? Jogadores, sim. Quando eu falei a primeira vez com o presidente, eu não pensei muito. Foi tudo muito rápido, porque creio que a ambição que tem esse clube, a grandeza que tem esse clube no Brasil, a gana que tem a competitividade, a ganas de ganhar, é a mesma que tenho eu. Então, sempre muito alinhados. Temos um elenco que tenho que conhecer, que vou conhecendo nesses dias, e lá vai estar minha concentração. Vou estar focalizado nisso. Conhecer bem o elenco, preparar da melhor maneira possível os jogos e ganhar os jogos. Boa tarde, David. Fabiano Bandeira, da Placar TV e também canal Fabiano Bandeira. Mesmo com pouco tempo, esse conhecimento de elenco, no jogo contra o Vasco nós já pudemos ver um 4-2-3-1 com o Monturi pela esquerda, variando ali para o 4-4-2. E no segundo tempo, soluções muito importantes depois do gol do Vasco, com a entrada do Natan encontrando espaço por dentro, mudando a característica em relação ao Arthur Cabral, e o Botafogo venceu bem. Como foi feito nesse início, porque foram poucas sessões de treinamento, esse trabalho interno desde o seu primeiro dia, justamente para esse conhecimento do elenco, para a potencialização de jogadores individualmente e também na parte tática? Sim, a ideia contra o Vasco foi um pouco de ser o começo do jogo agressivos, no tiros de meta deles. A gente sabe que os equipos de Diniz é difícil roubar a bola, mas queríamos ter essa ambição de fazer a pressão alta no início. Comecei com essa escalação, mas todos vão ter oportunidade. Tem a oportunidade de mostrar nos treinos, todos os jogadores. Sim, eu nos treinos vi que o Natan tem a possibilidade de ser um delanteiro, de ser vertical, e eu achei, junto com a comissão técnica, com o Cláudio, que podia ser um bom câmbio para o contexto do jogo. A gente tinha muito espaço para atacar nas transições depois do gol, e ele entrou muito bem, com muita boa atitude, com as ganas de atacar o espaço, porque se ele está com as costas da defesa, ele pode ser muito perigoso. Boa tarde, David. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Botafogo. Sou Eduarda Mendes. Você está há pouco tempo, aqui, mas eu gostaria de saber de você se nesse pequeno espaço que você teve, se há alguma coisa que você analisou e falou, bom, isso aqui eu vou precisar mudar, que seja a sua prioridade, mudar para colocar as suas ideias para o time, para que ele consiga engrenar realmente de vez nas suas ideias. Sim, como eu falei, a comunicação com o Léo, com o Alessandro, o presidente, é constante. Então,
vamos trabalhar juntos. Não posso chegar e mudar tudo, também porque tenho respeito para o trabalho feito antes que eu chegue. Então é um processo que temos que competir, temos que ganhar partidos, jogos, mas também é um processo que temos que pouco a pouco crescer. Seguro não estou aqui para mudar tudo. Pouco a pouco vamos fazer coisas que a gente juntos consideramos importantes. David, Rafael Figueiredo, da TNT Esportes. Você falou agora um pouco da relação sua com o seu pai. Queria saber qual foi a reação do Carlo quando você contou para ele que ia abraçar o projeto do Botafogo e quais foram as palavras dele. Se no momento ele deu algum conselho de... Primeiro, como já falei antes, ele feliz por ter o filho perto dele, primeiro, e eu feliz como filho ter meu pai perto de mim. E depois também, como projeto meu de trajetória, é o melhor lugar. Eu já falei porque acredito que é o melhor lugar, e ele também é feliz para mim. David, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Brownie falando com você, seja bem-vindo ao Botafogo. A minha pergunta é sobre o calendário do futebol brasileiro. Na verdade, o calendário do futebol mundial ele vem sendo uma temática importante nas últimas semanas, com a Copa do Mundo de Clubes, alguns treinadores falando sobre o tempo para se descansar, treinar. E aqui no futebol brasileiro a gente tem, dependendo, equipes que em 6, 7 meses atuam mais vezes do que equipes do futebol europeu em 12 meses, em um ano de trabalho. Então, assim, queria saber a sua opinião sobre a questão do calendário do futebol brasileiro, de que maneira isso interfere na dinâmica do tempo para treinar. E quero fazer também uma pergunta ao John, especificamente para o Textor. Por que a escolha do David? Você sondou alguns treinadores no mercado, alguns mais experientes, outros mais jovens, com diferentes propostas, mas qual foi exatamente o motivo de você ter escolhido o David para esse projeto, para esse contrato? Posso responder? Oh. Well, look, we had a very smart coach, Renato Paiva. And I actually enjoy Renato's system. I've A gente talked gostava about do it sistema publicly. do Renato Paiva, a gente falava muito sobre isso. But we saw how sort of the style of play evolved over the year. And I didn't really feel that we were still playing with the same ambition. And it's important to me, youth, the fact that it's his first job, I don't care. His E é experience importante para mim has isso, been remarkable. esse desenvolvimento. Até eu não me importo que é o primeiro trabalho do Part of some of David. the best football that the globe has witnessed. Assistants in these top clubs are very much experienced coaches. They run training, they run tactical, they assess the opponent, everything that you need in a head coach. He's been doing that at some of the best clubs in the world. E ele está elogiando aí, embora o David não tenha trabalhado como treinador principal, que ele se desenvolveu jogando, atuando ao lado do pai dele nos principais clubes do mundo. Porém, no decorrer do tempo, ele viu esse sistema ir mudando e o Botafogo perdendo um pouco de sua ambição dentro de campo. E trazendo para o novo treinador, David, ele não se importa que ele é um treinador jovem, tendo em consideração toda a experiência dele a nível global, no mais alto nível. Apesar dele ser assistentes técnicos comandam sessões de treinamento, táticas, estudam os adversários, então ele tem um nível de experiência muito marcante. As far as the style of coaching, obviously, I really enjoy watching football in Portugal. And the Portuguese coaches, by and large, that I've watched and that I've known, teach structure very well. And they like to dominate possession, control games. But frankly, as you start to look at more expressive styles of play, you look to Spain, you look to Italy, and I started just watching a lot of games and a lot of coaches in different situations and trying to bring myself out of this addiction that I had to Portuguese football.
Ele está falando que começou a olhar outros mercados, né, como o futebol italiano, o futebol espanhol, e ele falou que ele era muito focado, né, no trabalho dos técnicos portugueses. O John sempre foi muito fã do estilo de futebol português, ele sempre assistiu muito o futebol português, e a gente sabe que o estilo dos treinadores são jogos bem estruturados, de posse de bola, mas ele, no decorrer do tempo, começou a se permitir a consumir outras ligas com um futebol mais expressivo, como o futebol espanhol, o futebol italiano, e isso começou a mudar a perspectiva dele sobre os treinadores. I think what was amazing about it, and we had to talk to the CBF first, because as we're starting to think about a different type of coach to really fit this model of play that we wanted, the Botafogo way, smart, technical, fast with your feet or fast with the ball. And then to see that one of the best young coaching prospects that much of the world was starting to talk about, wondering when is he going to go out on his own and take his first job, that he's literally flying into Rio at the same time we're looking for a coach. This is what we mean by chosen, right? I mean, I think God put him in our lap, and thank goodness the CBF was nice enough to let us talk to him. Ele está falando que basicamente, né, caiu do céu o David Ancelotti de estar no Rio de Janeiro, já está agradecendo a CBF pela contratação do Ancelotti. E o que foi muito interessante é que quando fomos conversar... Bom, tá aí a apresentação oficial do David Ancelotti como novo treinador do Botafogo. Queria destacar o que chama a atenção de todos, que é a excelência na comunicação. E o que mais impressiona no David Ancelotti falando português é que ele falou que até junho ele não falava português. Não falava português. É incrível, né? Então, quando a confirmação de que ele trabalharia com o pai, a princípio, né? Não tinha o Botafogo ainda na rota, que ele viria trabalhar no Brasil, ele falou, não, eu vou aprender português. É claro que ele já tinha uma base, né? De um mês e meio. Mas, assim, é impressionante a forma como ele se expressa. E aí, claro, que uma das primeiras questões para o David é em relação ao Botafogo Way, que, como o John Textor explicou, foi o motivo da demissão do Renato Paiva, embora ele tenha feito elogios ao Renato Paiva, nessa mesma coletiva, ele deixa claro que o estilo se perdeu em algum momento, palavras do John Textor, e aí ele diz que isso está muito alinhado, que isso é muito importante, está do lado do chefe ali. Você já sabe como tem que jogar? Porque o John Textor falou como tem que jogar. E aí, você vai jogar assim? E ele está dizendo que ele está alinhado nessa expectativa, né? Garantir o foco no Botafogo, porque acho que essa é uma dúvida natural também. Como é que vai ser esse trabalho com a seleção brasileira? Mas como que você vai conseguir fazer dois trabalhos? É um pouco diferente do que era o Fernando Diniz quando estava na seleção brasileira e no Fluminense, né? Ele é auxiliar na seleção brasileira e ele só será liberado. É claro que ele vai trabalhar ali, tem o pai, tem essa troca que é meio que natural, né? Mas ele só vai ser liberado para se ausentar ali da cadeira no Botafogo durante a Copa do Mundo. Então, ele fez questão de deixar isso muito claro também. Acho que esses são os pontos, assim, importantes, né? Ele falando do estilo. Não há o menor problema de ser liberado para a Copa do Mundo, até porque o campeonato para. Eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Não, tudo certo. Não, para ele ficar até a Copa do Mundo, ele tem que ficar 1 ano no Botafogo, né? Esse é o maior problema. É verdade. Tem isso também. Mas é por isso que eu estou falando brincando, mas isso é importante, né? Ele ser questionado ali do lado do John Textor em relação a alinhar expectativas. Porque se o John Textor quer um tipo de jogo, e isso foi o motivo da demissão do Renato Paiva, justo ou não, essa foi a razão que ele apresentou, então eu acho muito natural ele falar, olha, a gente está alinhado aqui. Eu só acho o seguinte, cara, eu falei aqui semana passada sobre esse negócio de Botafogo Way, que eu respeito, eu acho legal, mas vai ter jogo que o David, ele não vai usar o tal do Mas eu não vejo problema de... Eu também não vejo problema, por isso que eu acho que é uma coisa lúdica, legal, bacana, uma intenção boa de jogo ofensivo, mas tem jogo que você espera, cara, você espera, isso não é abdicar do Botafogo. Não é demérito, entendeu? Isso, não é demérito. Nenhum. Exatamente. O jogo tem 3 fases do jogo. Obviamente, a fase defensiva e fase ofensiva. Mas tem jogo que ele vai optar mais pela fase defensiva. E isso não é de respeitar o presidente, cara. Não é. Claro que não. Entendeu? Não estou falando aqui em nome do Renato Paiva, nada disso. Eu só acho que é bonito, é divertido.
empodera todo mundo, mas, cara, tem jogo que você tem que defender. Uma das coisas se preocupar mais em defender do que atacar. Uma das coisas que eu mais... Eu sou conservador, você não acha, né? O que eu acho... Eu sou meio retranqueiro. Não, eu sou retranqueiro, sim. Mas é que eu acho que essa papagaiada do Textor é que não serve pra nada, cara. Mas a gente tem que respeitar o torcedor. O Textor vai dar a régua do que é futebol no Botafogo? Por favor, o que ele quer? Ganhar. Mas ele demitiu o cara. Ele quer ver futebol. Então, mas... Ele quer resultado. Ele quer resultado, ele quer um futebol bonito, ele não sabe como construir isso. Em resumo, eu acho tem que deixar com quem sabe lá dentro. E o resto Eu acho que a aposta foi muito boa e Vamos saudável. ver. Já começou bem, vem sendo um clássico. Ele é muito respeitado, o David, por todo mundo que trabalhou com ele, com o pai dele. Ele é o responsável pela repaginação do pai. O Ancelotti talvez não tivesse dado continuidade nos últimos 10 anos em alto nível ao futebol dele, se não houvesse comissão técnica, em especial fazendo parte disso, desse processo. O filho dele é muito importante também. Tá aí, então, a gente mostrou ao vivaço aqui no Seleção Sport TV a apresentação, então, do David Ancelotti como novo treinador do Botafogo. Ele já estreou nessa vitória importante no sábado, no Clássico contra o Vasco, 2-0. E agora a gente vai falar do... Gente, agora 1h, eu gostaria de fazer um abre aspas aqui, que não me sai da cabeça, esse final de semana ficou martelando muito comigo. Abre aspas. Eu não sei se eu tô com saudade ou se eu tô com medo. Fecha aspas, Pedrosa Lucas, sexta-feira. Outras frases também ficaram na minha cabeça, né? O sorriso é de nervoso, querido? Tá tudo bem por aí? Porque... Ô, Vene Casagrande, você treina com colete de 10 quilos pra ficar forte. Você deveria ter vindo com ele hoje, que você vai estar no meio de um tiroteio, porque a bicha vai chegar, a Fernanda Maia. Mas nesse caso, só vai vir tiro de um lado, porque o outro não pode dar tiro, não. Nesse caso, Vene, eu já tô morto. Mas eu vou usar o colete pra te defender, pra você não levar tiro. Ela está chegando. Na casa dela não tem conversa. Eu ia colocar o meu óculos. A cavalaria de Fernanda Maia. Zoaram você, né, amiga? Muito! Mas muito, né, Olha só, Isabelle, eu ia colocar meu óculos. Mas vou esperar para mais coisas. Só não encosta, por favor. Ô, Pedrosa, eu pensei tanto em você final de semana. Porque eu sou um grande amigo, né? Antes eu olha, Vene, o que eu sofri aqui na... Você foi testemunha. Eu fiquei na minha, só observando. Não, você não fica na sua nunca. Acompanhando de camarote. Aí nunca você faz isso, você não fica, você joga o veneninho. Não, jamais. Não. Agora, uma pergunta pra ir embora, porque eu gosto de fofoca. Você viu minha cavalaria? Eu vi isso. Tô chegando, hein, Vene Casagrande! Mas antes de você ter... Segue o líder. Antes de você soltar a sua rajada merecedora, a gente quer saber uma coisa. Na sua casa tá tudo bem? Não. Vê se eu não tô parecendo a Beyoncé. Vai, Pedrosa, vê. Ó, quando ela tá cantando amiga. No show. Vai, fecha no rosto de Fernanda. Fecha no rosto de Fernanda que eu vou fazer Beyoncé. Vê se eu não tô fazendo. Peraí, vai, fecha no rosto. Cadê a música do fogão, DJ Careca? Você lota a praia de Copacabana, se precisar. Olha eu aqui, ó. A Beyoncé do fogão. É o rolo compressor. Cadê meu Botafogo? Eu deveria... Ai, por que eu não trouxe, Isabelle Benito? Por que, Fernanda Maia? Beijo, gente! Vamos começar o programa, Lucas Pedrosa? Você aprendeu a mexer nisso aí, hein? É o que você falou pra mim? Você aprendeu a mexer nisso aí. Aprendi, ó. E eu vou melhorar com 2025, Vene Casagrande. A saudade foi embora, Isabelle Benito. O que aconteceu? O Vasco é que nem eu. Estudou um mês, chegou na prova e val! Olha só. Sério? Cara, eu tava tão feliz, a Copa do Mundo de Tava boa, né? Não. Um mês! Olha aqui. Acabou a invencibilidade do Vasco. Ele tá de vizinho ali, daqui a pouco o pau tora no time dele. Vamos mostrar negócio de Pedro. Tem isso. Ai, sei Tem isso, atrapalha o desempenho. O que lá, não treinou GPS, correu, não correu. Rapaz, vamos falar de coisa boa também. A coisa foi feia. Vem cá, Flamengo e São Paulo parecia... Flamengo e Bayern de Munique, né? Só que no caso agora o Flamengo foi Bayern de Munique. Gente... Ué, eu falei alguma mentira? Vocês eu vou falar uma jogo? Coisa pra vocês. O problema deste programa, pra nós três, né?
é o corte. O corte é eterno. Falar nisso, vocês não vão dar parabéns ao Flamengo, não? É aniversário? Campeão moral da Copa do Mundo de Clubes, o único que venceu o Chelsea. Palmas para o Flamengo! Tá fazendo palma, Alex? Olha aqui. O flacentrismo é brincadeira. Ué, quando o Botafogo venceu o PSG, a gente elogiou, mora aqui. Toma! A gente elogiou. Ele existe e mora aqui. Mora aqui. É isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei o que eu passei neste programa sexta-feira com o Lucas Pedrosa. Ele tomou Itaifala e começou. Meu problema é ser muito profissional, velho. Aí eu faço a coisa acontecer. Pois é. Depois volta pra mim. Então, eu pedi pra nossa maravilhosa equipe, o Alex, fazer um compiladão de todas as falas fortes de Lucas Pedrosa na sexta-feira. Tô curioso. Rodou. Foram tantas. A maior freguesia do futebol carioca e uma das maiores do Brasil é o Vasco e Botafogo. Suco de Rio de Janeiro. Olha aí, tá escrito na tela. Neste momento, pra quem não pode ver, eu conto o Lucas Pedrosa. Tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito, retrospecto, Vasco e Botafogo. Ó, eu tô vendo aqui. Cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os dois juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou. Viu só? Escolheu o garoto era maior. Eu, hein? Olha, tem um mês de férias. Não é possível que o Papai do Céu vai me castigar logo de cara. Castigou, Lucas Pedrosa. Castigou. Não, o Botafogo te castigou. Arthur Cabral e Natan Fernandes. Foram os Não, nomes. tem o tal do argentino aí, que é o novo Almada, que joga muito. Vocês viram meu menino? Meu motorzinho? Olha, Por que eu faço isso comigo, cara? Eu fiquei animada. Eu não sei, Vene, se eu ainda sou uma mulher casada. Porque tem o quê? Os 2 dias que o meu marido não fala comigo. Sim. E vocês acham que isso é um personagem. A Fernanda faz uma história. É verdade. Aí ontem eu tentei me aproximar e falei. Aí ele, só respeita o meu silêncio. Corte rápido. Se depender do Vasco, se você mexe na sua casa. Parabéns, Diniz. Hugo Moura de zagueiro. Quanto tempo eu tô avisando aqui nesse programa? Mas você Tem quanto avisou. tempo assim? Lá? Fica calma, pô, mas amiga. o jornalista não sabe de nada. Ele deve achar que o Hugo Moura é igual o André no clube. O jornalista não sabe de nada. Calma. O jornalista não pode vai falar. melhorar. Porque o jornalista nunca jogou bola. Aí não pode falar. Gente, ninguém caiu aqui. Mas você deu tapa aonde, Pedrosa? Chupou laranja com quem pra poder falar? Quem? Jogou aonde? Tal. Ele vai 2 precisar da nossa meses. ajuda. 2 meses avisando. Dito e feito. Pô, deixa eu passar o seu botox pra ele. Ai, vamos! Tô Vai precisando. ficar bom. Aqui, o Botafogo venceu o Vasco 2-0 no Mané Garrincha lá em Brasília. Ele vai reclamar, não vai? Claro. Então, e aí, Vene Casagrande? Inclusive, tem que reclamar da ida pra Mané Garrincha. É isso que Eu ele vai achei, reclamar. velho, em algum momento que ia ter o futevôlei lá. Não é possível, cara. De tanta areia que tinha lá dentro. Roda VT que na volta tem. Rodou. O Vasco até assustou no início em escanteio de Felipe Coutinho. Na sequência, John ainda fez uma bela defesa em chute de longe. O Botafogo passou a apostar no contra-ataque e levou perigo com Arthur Cabral. O camisa 98 ainda tentou mais uma vez para a defesaça de Léo Jardim. Na terceira, não teve jeito. Aproveitou o rebote para abrir o marcador. 1-0. O gol fez o alvinegro se soltar. E em bela jogada, Natan Fernandes fez o segundo do Bota, para sacramentar a vitória no Mané Garrincha. Final, Botafogo 2, Vasco 0. Cadê minha cavalaria, DJ Careca? Devo sonhar, Vene Casagrande? Deve, claro que deve. Olha só, eu avisei pra torcida do Fogão. Se acalma que o papai tem um plano. Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Tarde. Esqueci. Tudo bem que o adversário ajudou um pouco, né, Fernandinho? Olha, Vene. O Pedrosa Olha lá. fazendo análise correta. Calma, Tô errado? Moreno, Não, calma. não tem. Eu falei que esse Vasco ia dar trabalho. Pra Só mim. não disse pra quem. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? Vou contigo com o Vascão, vou com o Vene com o Fogão. Como eu sou uma boa menina, vou deixar você começar a reclamar. Depois,
vamos falar da minha cavalaria alvinegra, que tá poderosa. Mas eu vou dar moral também. Vai, Lucas Pedrosa. Pra vocês. O que aconteceu? Eu quero fazer uma pergunta de cara. Essa derrota do Vasco foi sobre o Botafogo e sua melhora ou mais, né? Porque sempre tem um equilíbrio. Mas mais sobre o Botafogo e sua melhora ou sobre o Vasco e as suas falhas? Os dois. Os dois equilibradinho? Equilibradinho. Então me conta, Pedrosa, o que te estressou naquele lá. bom sábado à noite? Primeiramente, boa tarde a todos. Infelizmente, o Vasco segue me dando trabalho. Um mês de férias e não foi suficiente. Mas vamos falar sério agora. O Vasco e o futebol, ele não entra perdendo em qualquer jogo. Seja lá qual for. É 0-0. O futebol não se perde de véspera. Só que a partir do momento que a diretoria do Vasco toma a decisão de levar esse jogo pro Mané Garrincha, o Vasco entra em campo perdendo. Por quê? Porque era um jogo que o Vasco era o mandante, jogaria em São Januário, lembrando a todos que São Januário só recebe clássicos quando é Vasco e Botafogo, justamente por essa amizade das torcidas, e é autorizado pelos órgãos do governo. Então, o Vasco teria a oportunidade de jogar com o Botafogo em São Januário. O Botafogo é uma equipe melhor do que a do Vasco. Eu falei isso aqui no programa durante a semana por conta dos investimentos, são grandes jogadores, as trocas no banco de reservas mostram muito bem isso, mas esse assunto mais pra frente. A forma do Vasco igualar e quem sabe superar o Botafogo seria São Januário. Um gramado bom, um momento que o estádio ele vira um caldeirão. Eu não tô fazendo uma crítica à torcida de Brasília, muito pelo contrário, que é uma torcida maravilhosa, mas São Januário é diferente. Tanto é que os números mostram isso. O Vasco é muito forte dentro de casa. E a diretoria do Vasco toma uma decisão de, por conta de 2 milhões e meio de reais, de levar esse jogo pro Mané Garrincha. 50-50, a torcida do Botafogo compareceu em peso, porque também é muito grande lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. E o Vasco da Gama ainda viu um gramado vergonhoso. O primeiro recado depois da Copa do Mundo de Clubes do futebol brasileiro, num clássico desse tamanho, com o Botafogo que venceu o PSG, é um gramado vergonhoso. A areia subindo, coisa que eu já não vi há muito tempo aqui no futebol brasileiro, tá? A areia subindo. Então, esse é o primeiro ponto. O Vasco já entrou perdendo dentro da partida. Agora, indo pro jogo, foi um primeiro tempo muito equilibrado, na minha visão. Um primeiro tempo realmente que as duas equipes vieram para jogar, foram prejudicadas pelo espetáculo em relação ao gramado, mas você teve ali poucas oportunidades claras. O Botafogo teve uma numa defesa do Léo Jardim e foi isso. Foi um jogo... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.